Olá, hoje nós vamos falar sobre os setores da economia, tá? Nós vamos aprender a diferenciar os setores, compreender o que é produto interno bruto, PIB, entender a distribuição dele, identificar a distribuição da mão de obra no Brasil e assim vai. Aqui, para começar, o que a gente está vendo na imagem ao lado. Você acha que os elementos representados estão relacionados entre si? E por quê? Nós aqui temos a geração de energia através do vento, a eólica, nós temos uma rede de distribuição e nós temos uma fábrica. Acredito que sim, que eles tenham, né, a ligação, porque então eles estão interligados porque a energia é gerada e a fábrica necessita disso, né? Qual a importância das fontes de energia para o seu dia a dia? As fontes de energia, elas são necessárias porque elas geram energia, né? Como a energia elétrica chega até a sua casa? Aqui a gente tem a rede de distribuição, ela chega através de fios e cabos. Os setores da produção da economia. Você já sabe que os seres humanos utilizam os recursos naturais para produzir diversos bens materiais, não é mesmo? Além de criar condições para a sobrevivência, produzimos riquezas por meio do trabalho. As pessoas podem trabalhar em 3 setores econômicos de acordo com a atividade. Então a gente vai marcar isso aqui, porque isso aqui é super importante, tá? São os setores da economia. Nós temos o setor primário, o secundário e o terciário, tá? Falando a grosso modo, o setor primário, como o próprio nome diz, ele é o primeiro, né? Ele está ligado à parte da matéria-prima. Se for algo referente à alimentação, né? Você tem a plantação das coisas, a criação de animais. O secundário já está mais na parte de produção, tipo, o primário você planta o milho e colhe, o secundário vai ser quando esse milho ele vai ser transformado em alguma coisa, seja um fubá, seja um milho enlatado, seja um bolo, e o setor terciário vai ser aquele que vende, que distribui, né? Esses setores estão relacionados um com o outro e desempenham um importante papel no funcionamento da economia. Vamos conhecê-los? Olha, o extrativismo. O que é o extrativismo? Também é super importante. Vamos marcar aqui, ó. É a retirada da natureza de produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Professora, qual a diferença entre extrativismo e agricultura? O extrativismo, você retira as coisas da natureza sem o homem ter feito nada, ele já está lá, tá? Diferente da agricultura. Agricultura, o homem ele vai plantar, vai cuidar e vai colher. Vamos aqui, o setor primário é formado pelas atividades relacionadas ao espaço rural, como agricultura, pecuária e extrativismo. Vamos marcar isso aqui também, tá? Vamos marcar isso aqui, ó, como agricultura, pecuária e extrativismo, né? São de origem animal, vegetal e mineral. Continuando, as pessoas que trabalham nesse setor produzem alimentos e matérias-primas para a indústria e para a geração de energia. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma matéria-prima para a fabricação de etanol, combustível menos poluente que os derivados do petróleo. A cana-de-açúcar, ela não fabrica só o etanol, a cana-de-açúcar fabrica o açúcar que a gente utiliza, fabrica a aguardente, conhecida como cachaça, tá? A agricultura e a pecuária sempre desempenharam um papel de destaque na economia brasileira, além de serem uma das mais antigas atividades econômicas praticadas no país. Atualmente, mais de 40% das mercadorias que o Brasil exporta são produzidas no espaço rural. Agora vamos falar sobre o secundário. O secundário é formado pelas atividades realizadas na indústria, construção civil e pela produção e distribuição de água e eletricidade. Vamos marcar aqui, tá? Vou marcar indústria, construção civil, produção e distribuição de água e energia. Tá? Aqui está mostrando operários trabalhando numa linha de montagem de máquinas de lavar roupa e fogão, uma fábrica.
Próxima página. Setor terciário é formado pelas atividades realizadas no comércio e na prestação de serviço, tá? Então vamos grifar aqui, ó, comércio e prestação de serviço. O que é prestação de serviço? Eu sou uma prestadora de serviço, eu trabalho na educação. Ah, o policial, ele é um prestador de serviço, ele trabalha na segurança. Ah, o médico, ele é um prestador de serviço, porque ele trabalha na área da saúde, ok? Aqui tem turistas visitando Pão de Açúcar na cidade do Rio de Janeiro. Os 3 setores da economia. O gráfico abaixo apresenta a distribuição do PIB, Produto Interno Bruto, pelos setores da economia. Vamos marcar aqui no quadrinho ao lado o que está falando do que é PIB, o Produto Interno Bruto. É a soma de todos os bens e serviços produzidos em um local num determinado período. Tá? Então tá aqui, ó, Brasil, a participação dos setores econômicos. Aqui tá mostrando para o PIB qual a porcentagem que cada setor produz para aquilo, tá? Então nós temos 5,3% no setor primário, 21,5% no secundário e 73% no terciário. Isso aqui foi uma pesquisa feita, vamos ver aqui, no 4º trimestre de 2017. Né? Nós vimos ontem, né, questão de trimestre. Bem, então aqui na primeira questão está perguntando qual é o setor que tem a maior participação na economia brasileira e descreva-o. Até mesmo pelo gráfico nós conseguimos ver que é o terciário, né? E o que é o setor terciário? Ele compreende as atividades realizadas no comércio e na prestação de serviços. Na segunda questão, vai perguntando qual setor tem a menor participação na economia brasileira e por quais atividades ele é formado. Então, o que tem menor participação é o setor primário, que é formado pelas atividades relacionadas ao espaço rural, como agricultura, pecuária e os 3 tipos de extrativismo: extrativismo animal, mineral e vegetal. Agora aqui, ó, a distribuição de riqueza não é igual em todas as regiões do Brasil. No mapa a seguir, é representada a participação dos estados na composição do PIB brasileiro. Então, aqui nós temos as regiões separadas, né? O norte representa 5,4%, nordeste 14,3%, e assim vocês podem observar. E nas cores, a participação dos estados em porcentagem, ok? Vamos aqui. Aqui está perguntando de que região são os estados que têm maior participação no PIB. Regiões Sul e Sudeste. Na 2, quais são os estados com a menor participação no PIB? Os estados são Acre, Piauí, Tocantins, Rondônia, Roraima, Amapá, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Na 3, qual é a porcentagem da participação no PIB do estado em que você mora? O nosso estado, que é o Rio de Janeiro, se você olhar aqui no mapinha, ó, ele tá laranjinha, o laranjinha mais escuro. Então, é de 8% a menos 16%. Os trabalhadores brasileiros e os setores da economia. Você e eu fazemos parte da PNEA. Você sabia que todas as pessoas entre 14 e 65 anos de idade que trabalham ou procuram emprego fazem parte da população economicamente ativa? A PEA. De acordo com o IBGE, em 2018, pouco mais de 169 milhões de brasileiros compunham a PIA e cerca de 64 milhões formavam o grupo da população não economicamente ativa, PNEA. Fazem parte da PNEA os aposentados, vamos grifar isso aqui. Os aposentados, os idosos, as crianças, os jovens que não trabalham. Ok? Observe nos gráficos a seguir a parcela da população brasileira que trabalhou nos 3 setores da economia de 1950 a 2018. Então, nós temos aqui, ó, 1950, 2001 e 2018. Em 1950, o maior era o primário, depois terciário e, por último, secundário. Em 2001, já o terciário cresceu, né? Depois o secundário e depois o primário. Em 2018, continuou o crescimento do terciário, ok? Qual era a porcentagem do PIA que trabalhava no setor primário em 1950? 60,7%. E em 2018, 9,36%.
Marque com um X o item que completa a frase corretamente. As atividades do setor primário geralmente ocorrem no campo. Aqui, por que você acha que no decorrer dos anos aumentou a quantidade de pessoas que trabalham no setor terciário? Porque houve um aumento na procura e diversidade no tipo de ramo. A mecanização do campo acelerou esse crescimento também e a automatização das indústrias e fábricas contribuiu também. Por quê? A mecanização do campo começou as máquinas tomarem lugar das pessoas. Então, um trabalho que 10 pessoas faziam, agora uma fazia. Então, as pessoas começaram a perder os empregos e começaram a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. No município em que você mora, a maioria das pessoas trabalha em qual setor da economia? Marque um X. Tá aqui, né, galera? Setor. Então tá aqui, né, gente, no setor terciário. Das pessoas que moram com você em sua casa, quantas fazem parte do PIA? Em quais setores da economia eles trabalham? Então, isso aí vai de acordo com cada um. Vocês vão ter que escrever quantas pessoas trabalham fora na sua casa e qual setor eles trabalham. Se é primário, secundário ou terciário, ok? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus.